Hoje nós vamos falar sobre o quinto sinal da segunda vinda de Jesus, da consumação dos séculos, que é a fome. Nós já falamos nos outros 15 estudos que já fizemos, nós já falamos do primeiro sinal, que é o engano religioso. Nós já falamos das guerras, reino contra reino, nação contra nação. Nós já falamos de terremotos, falamos de epidemias e agora vamos falar sobre a fome como um dos sinais da segunda vinda de Jesus. Ao longo desses 15 estudos que fizemos uma introdução acerca de como seria a vinda de Jesus, né? Fizemos uma introdução daquilo que Jesus falou no Monte das Oliveiras aos seus discípulos e entramos então especificamente nos sinais. Nós afirmamos ao longo desse curso, desse grupo de estudos, seja como você achar melhor chamar, nós falamos sobre, e estamos ainda no primeiro bloco, que é o bloco do princípio das dores, né? E estamos nessa primeira fase ainda. Dentro do bloco do princípio das dores, nós temos duas fases. A primeira fase, os sinais que são globais. Cristãos vão passar, não cristãos vão passar. E são esses que falamos. O engano religioso, a fome, a epidemia, terremotos, guerras. Vem para todo mundo que está no planeta Terra esses sinais. Então nós estamos nessa primeira fase de sinais, que são os sinais mundiais. Mas há uma segunda fase de sinais, que em breve vamos entrar nela, que são a fase dos sinais específicos aos que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas, por enquanto, ainda estamos no princípio das dores e agora falando sobre o quinto sinal da segunda vinda de Jesus. E para isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Mateus 24, versículo 7. Aleluias. Mateus 24, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Marcos, no capítulo 13, no versículo 8, praticamente é dito a mesma coisa. Mas eu gostaria de ler mais um texto, que é o de Lucas, capítulo 21. Lucas 21, versículo 11, que diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria, que o Espírito de Deus fale conosco, fale com você nesta noite de estudos acerca da palavra de Deus. Irmãos, nós vemos aqui em Lucas capítulo 21 que após a fome ainda há duas coisas que nós vamos precisar estudar. Mais dois sinais que nós vamos estudar acerca da vinda de Jesus relacionado a esses sinais globais, que são coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas hoje nós vamos falar sobre a fome. E a palavra fome no Evangelho, tanto em Mateus, Marcos, como também aqui em Lucas, quando aparece a palavra fome, esta palavra é uma palavra grega chamada limoi, que significa falta generalizada de comida por um longo tempo, que resulta em fome para muitas pessoas. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, eu gostaria que você que estivesse com a sua Bíblia, abrisse em Apocalipse 6, versículo 7
e versículo 8. Apocalipse 6, versículos 7 e 8, que diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Nós estamos aqui agora em Apocalipse, rapidinho, e nessa sessão de Apocalipse, no capítulo 6 de Apocalipse, nós estamos no momento em que os selos estão sendo abertos, 7 selos. E no quarto selo, nós identificamos aqui algo catastrófico que vem sobre a terra, que vem sobre a terra. A fome, um cavalo amarelo, né? Um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado de Morte. O cavaleiro se chama Morte, que cavalga por esse cavaleiro. E aonde esse cavaleiro passar, vai ceifar vidas. Vidas serão ceifadas e o inferno já vai estar ali próximo, de boca aberta. E pessoas irão ser ceifadas pela fome, pela espada. Ou seja, a espada aqui significa guerra, indica guerras, violência. Muita violência que vai acontecer. Espada e pela fome. Muitas pessoas não vão ter o que comer, seja porque vai faltar a produção de alimentos, seja porque os alimentos que existirem serão destruídos, queimados, apodrecidos. Não vai ter plantação, não vai ter de onde tirar. Ele está dizendo isso aqui. E com a mortandade. Mortandade aqui é epidemia, é doença. Indica essas doenças, essas epidemias contagiosas. Com a mortandade e por meio das feras da terra. Então nós vemos aqui nesse texto, há quem diga que na abertura dos selos, a igreja já terá sido arrebatada. Há quem diga que a igreja vai passar por tudo isso. Né? Mas o que nós podemos perceber na leitura desse versículo e nessa palavra que Jesus falou sobre a fome, como sinal de sua segunda vinda? Nós podemos perceber que ao longo da história humana, esses sinais já têm acontecido há muito tempo. Mas haverá um momento da história humana em que isso vai ser mais agudo. E nesse momento, para que nem eu e nem você estejamos mais aqui, mas sejamos arrebatados pelo Senhor, levados, estejamos com o Senhor. Porque sem estar tão agudo ainda a questão da fome, já é difícil. Você vai ver quantas pessoas morrem pela fome, mas haverá um tempo. Você precisa entender, nós precisamos entender que os sinais dessa segunda vinda de Jesus estão se cumprindo há muito antes de Jesus nascer. A questão da fome já era um problema na humanidade. Sempre foi um problema para a humanidade. Nós vamos ver como que a fome tem ceifado vidas diariamente. Há um estudo que afirma que de 4
em 4 segundos morre alguém no mundo de fome. Alguém de fome no mundo. De 4 em 4 segundos. Em 1 minuto nós vamos ver que aproximadamente morrem no mundo 15 pessoas de fome. E isso é mais agudo nas regiões africanas e nos países asiáticos. Mas na América Latina e no Caribe, nas Américas e no Caribe, também há um alto índice de mortes por causa da fome. Mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje aqui é que isso já é um problema, que já vem se cumprindo ao longo, antes até mesmo de Jesus, e após a profecia de Jesus no Monte das Oliveiras, isso já vem se cumprindo e machucando e ceifando muitas vidas. A fome, esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele já vem ceifando. O inferno vem logo atrás, diz aqui em Apocalipse, esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele já vem ceifando muitas vidas, muitas almas. A questão é que muitas dessas pessoas estão muito distantes de nós e a gente às vezes não se importa. Mas a gente fica muito assustado no que está acontecendo agora, mas mortandade já há muito tempo. E a fome tem ceifado. Há um vírus que ainda mata mais do que o Covid-19, mesmo no século XXI, que é a fome. Nada mata mais do que a fome. É algo tremendo, mundialmente. E muitas vezes a gente está disperso quanto a isso, reclamando da vida, reclamando da nossa geladeira, reclamando do que a gente tem, porque não teve uma mistura, porque não teve um refrigerante, porque não teve um suco. Meu irmão e minha irmã, que esse estudo nessa noite possa mudar isso na nossa vida e que sejamos gratos a Deus, porque é terrível o que a fome tem feito. Eu li o livro de Apocalipse aqui para te mostrar que, de maneira simbólica, esta seção dos selos manifesta que na história da humanidade já estão presentes o juízo de Deus, ainda que não se trate do juízo final e a salvação. Deu para entender isso? Ainda que essas questões de fome, de epidemia já acontecerem há muito tempo, haverá um momento da história humana em que isso será mais agudo ainda. Já está ruim agora, que estamos ainda no princípio das dores. Você imagina na grande tribulação. Quando eu oro para que não passemos pela grande tribulação. Eu oro, porque será tremenda. Poucos vão conseguir se salvar. Porque nós vamos ver aqui agora, a partir de agora, o que a fome ela causa, os efeitos dela, e como que os homens, quando estão com fome, como que eles agem. Como que as pessoas agem diante da necessidade e da realidade da fome. E para isso eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Eu não estou aqui para dizer tudo sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que vai abrir um leque que é tão importante. A gente não está na Terra, a gente não está aqui no Brasil, quando esse cavaleiro e esse cavalo amarelo, que com esse cavaleiro chamado morte vier trazendo fome com ele. Como que é importante, e essa fome que eu estou dizendo grave, aguda mesmo, né? Como é importante a gente já não estar mais aqui, está no Senhor. E eu vou te mostrar Gênesis 12, versículo 10. Vamos ver na história da humanidade como que os homens agiram diante da realidade da fome.
e de fome grave, viu? Gênesis 12, versículo 10 diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão do Egito. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. O homem chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, um homem de fé tremendo como Abraão, como aqui ainda Abrão, que de maneira assim, numa fé extraordinária, respondeu ao chamado de Deus. O homem que cria em Deus de maneira, em sua geração, talvez não houvesse homem de tamanha fé como Abrão, e que diante da realidade da fome ele sucumbiu. Parece que a fé de Abrão diante da realidade da fome foi lá embaixo. E a Bíblia diz que ele desceu, a vida dele, ele começou a descer na vida. E ele desceu ao Egito, lugar marcado na Bíblia por ser um lugar pagão, por ser um lugar de escravidão, né? Por ser um lugar de coisas ilícitas, de maldades tremendas contra a humanidade. Lugar onde o povo de Deus, lá na frente, depois vai ser grandemente escravizado, grandemente oprimido. O Egito indica tudo isso nesse tempo da Bíblia. E Abrão, devido à realidade, o texto bíblico diz que era grande a fome na terra. E Abrão, então, por causa dessa fome, ele toma uma atitude sem pensar, sem perguntar a Deus se era isso que Deus queria da vida dele. Devido a essa grande necessidade, grande fome, ele nem consultou o Senhor que o havia chamado. E diante dessa realidade, ele foi lá para o Egito e combinou, né, de pregar uma mentira, de enganar a Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, quis viver no Egito como se fosse solteiro, né? E foi envergonhado grandemente, até que foi arrancado dali pela misericórdia de Deus, foi expulso, envergonhado, devido às suas mentiras, tudo isso devido à realidade da fome. E essa fome aqui não é aquela que eu falei ainda de Apocalipse capítulo 6, não, porque haverá um tempo da humanidade que essa fome vai ser aguda demais. Porque aqui, Abrão ainda encontrou no Egito um lugar onde havia comida. Quando o cavalo amarelo vier trazendo o seu cavaleiro chamado morte, não haverá nem no Egito comida. Não haverá lugar, dinheiro não vai comprar comida, porque não haverá comida. Aqui ainda tinha o Egito, e veja como que o homem de Deus agiu e a mulher de Deus agiu diante dessa realidade de grande fome. Então, nesse momento, quando o quarto selo se abrir de maneira definitiva e efetiva, a gente não pode, a igreja, ela já precisa estar no Senhor, porque vai ser muito difícil. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso e clamar: Senhor, compadeça-te de nós. Compadeça-te de nós, porque por muito menos fome, vocês sabem disso, as pessoas têm tomado decisões de se afastar dos planos de Deus. E nós vivemos num país onde a comida, que é algo essencial para a continuidade da vida, ela está dentro do nosso armário ainda. Pode não ser aquela que a gente deseja, que a carne deseja, mas é aquela que nós estamos sendo providos e temos que ser gratos a Deus. Outro texto que fala da realidade da fome na humanidade. Gênesis 47. Gênesis capítulo 47, versículo 13. Gênesis 47, versículo 13. Agora o povo de Israel está novamente, agora não apenas Abrão, mas agora os filhos de Jacó. Veja que situação, né?
eu aprendo algo aqui sobre a questão familiar, sobre heranças que acabam algumas pessoas herdando, heranças negativas. Abrão, que foi o pai de Isaac, que foi o avô de Jacó, em determinado momento da sua vida, foi parar no Egito. E agora, Jacó, seu neto, também foi parar no Egito, e os bisnetos de Abrão também. Parece até uma maldição. Parece até algo que o avô, veja bem isso, analise isso comigo, algo que o avô lá anos e anos atrás fez, agora novamente a fome é extrema, e aonde o povo foi parar? No Egito. Aonde os parentes de Abrão foram parar? Onde os parentes de Abrão e Saraí foram parar? No Egito. E no Egito foram oprimidos, foram humilhados, mas ainda havia comida no Egito. Jacó não preferiu ser fiel a Deus até o ponto da morte, mas caminhou para o Egito. Deus poderia ter feito de outra maneira? Deus poderia ter agido de outra forma? Certamente, eu creio. Eu creio. Porque Deus não precisa apenas que o mal para que promessas se cumpram. Porém, o que vemos aqui é uma repetição. Abrão foi e, diante da realidade da fome, o que Jacó fez? Mandou seus filhos ir ao Egito, e depois foi também ele ao Egito devido à estadia de José no Egito. Então existem coisas que a gente precisa estar muito atento para a gente quebrar na nossa vida. Novamente agora, então, voltando ao texto e ao tema, o José, Jacó, os irmãos de José, as irmãs, estão no Egito. E vejamos agora o que vai acontecer. Não havia, Gênesis 47, 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. Veja, a fome era muito severa. De maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, por que havemos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano, em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Veja, as pessoas, devido à fome, gastaram todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, suas terras, tudo. E agora elas estão entregando seu próprio corpo. Por que havemos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós. Veja, as pessoas estavam se vendendo. Isso é sério. A fome era severa. Mas haverá, eu quero lembrar isso,
haverá um momento da humanidade em que a fome severa que vimos aqui, vimos lá em Gênesis 12, será fichinha para o que vem aí à frente. E por isso precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Você que ainda tem dúvidas, apresente sua vida ao Senhor, porque um dos sinais da vinda de Jesus é a fome. E no livro de Apocalipse, na abertura do 4º selo, um cavaleiro chamado Morte, montado num cavalo amarelo, virá sobre a terra e vai ceifar 1/4 da terra com a fome. Tome cuidado com a sua vida, vigie, entrega a tua vida ao Senhor verdadeiramente, viva um relacionamento com Deus verdadeiro a cada dia. Vivamos nós um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Amém? Vamos continuar a leitura. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós, nossa terra, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Deus, gente, isso é muito sério. As pessoas estavam se vendendo vendendo seu corpo a preço de pão, para poder ter o que comer hoje e não saber amanhã o que vai acontecer. Agora você imagina na grande tribulação. Agora você imagina quando a grande tribulação vier. O que os homens vão fazer? Eu creio em nome de Jesus que Jesus não vai deixar a gente passar por isso, não. Que quem crer nele verdadeiramente, que quem não zomba de Deus, que quem não brinca de Deus, eu creio que quem ama a Deus de corpo, alma e espírito, quem paga o preço diante do Senhor, eu creio que Ele nos livrará de tudo isso, que seremos arrebatados, arrancados. Se não for a nossa geração ainda, se for a próxima, eu creio que Ele vai cuidar dos seus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É praticamente quase que impossível, no período da fome aguda, ser salvo, pessoas serem salvas. Então não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã aquilo que o Espírito de Deus está dizendo para você aqui hoje. Segunda vinda dele está aí, a fome sempre esteve presente. Eu vou te passar dados, não hoje, mas eu vou te passar dados. Eu já tenho aqui, ó, tá tudo aqui. Vou te passar no próximo estudo nosso. Aqui a gente já está quase encerrando. No nosso próximo estudo, que vamos falar sobre a segunda parte, eu vou te passar dados sobre questões de quantas pessoas estão morrendo. Mas haverá um momento na humanidade em que isso se tornará agudo, vai afunilar, não vai ter jeito. Será pior ainda do que já sofremos. Quantos de vocês já não sofrem, não se emocionam quando vê vídeos, imagens lá da África, de pessoas esqueléticas? Ainda que haja fome no nosso país, ainda que aqui no Brasil há uma porcentagem ainda da população, aproximadamente 7 milhões de pessoas no nosso país, e em especial mais na área do norte e nordeste do nosso país, há ainda aproximadamente 7 milhões de brasileiros que padecem de fome, de necessidades. Mas, de fato, nada nunca visto como nós vemos na África. Dificilmente você vê uma pessoa esquelética andando pelas ruas de Teresópolis, é praticamente impossível. Isso mais acontece quando a pessoa está realmente doente, né? Na nossa cidade aqui, pelo menos posso falar daqui, isso só acontece quando a pessoa, infelizmente, pegou uma doença, ou então
está com problemas psicológicos, emocionais, mas no demais não é pela falta de alimentos, não é pela fome. Ainda que não tenha o alimento que deseja, né? Mas a grande maioria da nossa população tem o que comer. Então essa realidade fica muito distante de nós. Eu vou te passar esses dados, são assustadores, são preocupantes, mas o que mais preocupa ainda, além disso, que já é preocupante demais, haverá um dia, haverá um tempo em que não haverá como buscar. Aqui, diante de toda essa fome que Gênesis, no capítulo 47, diz ser uma fome severa, ainda tinha no Egito uma forma de comprar alimento, de vender o corpo. Olha que coisa séria. Mas nesse tempo que Apocalipse está dizendo, não haverá nem como a pessoa vender o corpo. Porque não vai ter comida para ninguém. Ninguém vai ter. Então a gente não pode passar por isso. E só tem um jeito para não passarmos por isso. Colocando, entregando a nossa vida a Jesus. Deixando o pecado, entregando a nossa vida, vivendo a nossa vida agora para Jesus. Para Ele. Para saciar os desejos e a vontade dEle. Para viver a nossa vida, mas viver a nossa vida na presença dEle. Eu quero encerrar aqui, então, nesse momento, lendo o versículo 20, que diz assim: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Meu Deus! Eu quero fazer uma análise uma crítica nesse texto acerca da vida de José, que nós vemos sempre como um personagem muito bacana, mas aqui me gera uma crítica a ele. Como homem de Deus, como que ele lidou ele participou desse processo, ainda que seja um processo que Deus estava permitindo, mas ele, como homem de Deus, em momento algum se posicionou contra toda essa exploração humana. E às vezes a gente não pensa sobre isso. Eu sei que a gente gosta mais dessa imagem romântica dos personagens bíblicos, acaba que a gente acaba endeusando a eles, e esse é o problema, porque quem é Jesus, é o Espírito Santo, é a Trindade Santíssima. Homens são falhos, e aqui eu vejo uma grande falha no ministério de José, porque por toda a sua vida ele nada fez para... Ele tinha tanta moral com Faraó, ele tinha tanta... Deus o colocou não apenas para que a família dele se desse bem, mas Deus o colocou perto a Faraó, e ele jamais disse a Faraó algo acerca da exploração. Poxa, eu já tinha conseguido tanta coisa, tinha que ter acabado com a exploração. As pessoas se vendendo porque não tinham o que comer, e o Egito cheio de comida para dar para aquelas pessoas. É uma coisa para a gente refletir, para a gente tomar cuidado também na nossa vida, para que não sejamos nós pessoas que colaboram com sistemas de exploração. Ok? É apenas uma reflexão que eu estou fazendo, nunca analisei esse texto dessa maneira, mas lendo aqui agora pensei, o Espírito de Deus abriu meus olhos para isso. Mostra isso. O que isso quer mostrar? Eu não quero de maneira nenhuma desfazer aquilo que José foi, um grande homem de Deus, mas apenas mostrar que homens de Deus falham, que somos falhos e precisamos de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus precisam de Deus. Nós precisamos dele. Você pode dizer isso aí na sua casa agora? Você pode dizer isso para o Senhor: eu quero declarar isso, que eu preciso de Deus, da misericórdia dele, para que ao longo da vida não estejamos nos assemelhando àqueles que não conhecem a Deus, ou até sendo piores do que aqueles que não conhecem a Deus. E José aqui, para mim, ele falhou grandemente. Versículo 20. Assim comprou José
toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Faraó escravizou, com a colaboração de José, consciente ou inconscientemente. As ações de José acabaram colaborando para que Faraó escravizasse tanto o seu próprio povo. Veja que homem terrível era o Faraó. De bom ele não tinha nada. Porque ele foi tão terrível, esse homem Faraó precisava tanto de Deus. Os faraós, na verdade, veja, quando Deus trata com Faraó e com os seus soldados nas 10 pragas do Egito, não é à toa. Deus é justo. Deus é justo. Nada que passamos hoje é injusto. Nada. Deus é justo em suas decisões, em seus feitos, em seus preceitos. O que aconteceu com Faraó foi apenas justiça de Deus. Faraó provou da ira do Senhor. E a gente pensa que Faraó era bonzinho e não merecia, meu irmão. É lógico que precisamos ter em nós esse pensamento. Nós também não merecemos. Precisamos ter essa humildade. Que o que nos faz merecer é a graça de Cristo e não nossos feitos. Mas nós precisamos entender que quando Deus tratou com Faraó no Egito, nas 10 pragas, não foi porque Deus estava brincando ou se divertindo, é porque ele é justo. Faraó escravizou os próprios egípcios, Faraó escravizou os cananeus, Faraó escravizou os filhos de Israel. Na época do Egito não tinha só os filhos de Israel sendo escravizados. Os próprios egípcios também eram e os cananeus também eram escravizados. Então veja, tudo isso causado pela fome. Uma fome grande no livro de Gênesis capítulo 12 e aqui no capítulo 47 de Gênesis, uma fome extrema. Ainda há outros textos na Bíblia que falam sobre a questão da fome. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 25 ao 30, 2 Reis 25, do 1 ao 5, Atos capítulo 11, versículo 28. Esses 3 próximos textos eu vou deixar para o nosso próximo estudo, para o nosso próximo momento de falarmos sobre a fome como 5º sinal da segunda vinda de Jesus. Eu gostaria nesse momento de orar pela tua vida e de pedir a Deus que Ele nos fortaleça, porque ainda que tudo isso aqui que foi falado aqui, e eu só estou só na Bíblia, eu ainda não saí da Bíblia. Nós falamos apenas aqui agora do que a fome causou já, quanta gente morreu ao longo da história da humanidade, quanta gente morreu ao longo por causa da fome, quanta gente se vendeu, quanta gente foi aceitou a escravidão por causa da fome, o que a fome causa. E tem muita gente deixando para mais na frente, a gente não sabe o dia de amanhã. Ah, não, ainda tem a grande tribulação, né? Ah, espera aí, Jesus vai arrebatar a igreja e eu vou andar assim meio disperso, porque ainda depois eu fiquei sabendo que depois do arrebatamento ainda vão ter 7 anos, né, antes de Jesus vir novamente. Eu já ouvi essa história, que vai ter 3 anos e meio, 3 anos e meio de onde o anticristo vai estraçalhar com tudo, e aí Jesus vem. Então nesse tempo do anticristo eu me converto. Não, ainda tem... Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É muito sério isso que eu vou te falar. Se com a fome grave do jeito que foi aqui nos tempos bíblicos, antes de Jesus dizer isso,
Se nos nossos dias a fome já tem massacrado, ceifado tantas vidas, quando chegar a fome extrema, na grande tribulação, você acha de fato que o que a humanidade vai fazer? As pessoas vão se vender, meu irmão e minha irmã. As coisas aqui na terra não vai ficar direito, não vai ficar legal. Eu sei que tem muita gente que, não vocês, eu creio em nome de Jesus, mas você conhece muita gente que não acredita nisso. Mas olha, mais do que Jesus tem mostrado esses sinais aí, e tudo escrito na Bíblia, olha, é muito sério. Eu não quero estar aqui na grande tribulação e não quero que você esteja aqui na grande tribulação. Eu não quero. E nós não estaremos aqui para a glória de Deus. Nós seremos arrebatados com Ele. Nós seremos arrebatados com Ele. Ah, não, eu vou ficar porque eu vou pregar. Você é um daqueles que vão pregar, meu irmão. Isso é escolha de Deus. Nós devemos ansiar pela vinda de Jesus, pelo arrebatamento. Nós devemos ansiar por isso. Nós devemos clamar a Deus por isso, que Ele tenha misericórdia, que um número grandioso de pessoas se convertam. Mas nós devemos ansiar pela vinda de Jesus. Nós devemos amar. Paulo fala que devemos amar a segunda vinda de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesse momento, em nome de Jesus, e quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que se porventura você tem passado, você que é aqui de Vargem Grande, fica mais fácil. Mas quando a gente quer ajudar, né, pelo menos começar de um por um. Se de repente você está passando por alguma necessidade, se está faltando alimento na sua casa, me informe, me avise. Entre em contato, a gente vai tentar te ajudar. Talvez não consiga o que você está esperando, talvez a gente não consiga aquilo que você espera, mas eu tenho certeza que algo a gente vai conseguir fazer em prol da sua vida. Então, se houver alguém aqui precisando de algo, sabe, ainda tem como arrumar comida, ainda tem como a gente conseguir comprar, a gente conseguir doar, mas a gente pedir, né? Ainda tem como. Haverá um tempo em que não haverá como. Não haverá como suprir as necessidades da humanidade. E nós precisamos, então, nesse momento, estar firmados no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Oh Deus, aleluias. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Pai, essa palavra dessa noite eu tenho certeza que ela nos inquieta, ela nos toca, ela nos instrui. Eu sei que muitas vezes a gente gosta de viver no nosso mundinho fechado. Às vezes a gente não gosta dessas notícias porque a gente prefere viver alienado dos problemas desse mundo. E eu te confesso que o meu pecado, que eu tenho estado muito alienado daquilo que tem acontecido, os problemas, nos perdoe, me perdoe, mas nos use neste tempo, não como o Egito usou, que possamos ajudar o nosso próximo sem desejos financeiros, sem desejos egoístas, como se a pessoa depois tivesse que pagar algo, como se a pessoa estivesse devendo a nós algo. Pai, foi assim no Egito e teu servo José não se apercebeu disso. Senhor, que façamos todas as coisas porque o Senhor tem nos suprido, porque o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, tenha misericórdia daqueles que padecem de fome no mundo. Tenha misericórdia dos mais de 800 milhões de pessoas que neste exato momento padecem de fome no mundo, principalmente na África, na Ásia, nos países do Oriente Médio, na Venezuela, em países das Américas, no Nordeste do nosso país, no Norte. Senhor, tenha misericórdia. Nós sabemos que a fome é consequência das guerras,
dos terremotos, da corrupção, da arrogância. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tu és um Deus justo. Tudo que passamos hoje, Tu és um Deus justo. E a única coisa que podemos fazer é clamar pela Tua misericórdia. Nos perdoa. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando não percebemos estar na nossa vida seguindo os passos dos nossos avós, bisavós. Mas nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, nós vimos aqui que Jacó, seus filhos, foram vítimas também de algo que aconteceu com Abrão. Senhor, então, em nome de Jesus, se houver alguma maldição hereditária, quebra em nome de Jesus na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu sinto muito forte a presença de Deus. Eu creio que se você esteve atento ao longo desse estudo, eu creio também que você está de coração quebrantado, com a tua alma quebrantada. Quero te incentivar, quando você entrar agora, ir lá na tua cozinha, você sair da onde você está, vai lá na tua cozinha, um ato de gratidão e um ato profético, e agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Você pode não ter na tua vida tudo que você deseja, mas você tem coisas na sua vida. Seja grato a Deus, amém? Permita Deus te usar, não com interesses, mas permita Deus te usar para saciar a fome e a necessidade de outras pessoas. Em nome de Jesus, o que eu puder fazer por você, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite. Você pode me dar boa noite aqui? Você pode me dar boa noite para que eu possa ter uma noite tranquila? Você não conseguiu assistir todo esse estudo? Olha, vale a pena você ir lá no início e ver novamente e ver as partes que você não viu. Deus falou com a gente aqui. Deus nos instruiu. Na terça-feira que vem, querendo o Senhor, nós vamos para o nosso 10º estudo sobre a segunda vinda de Jesus e vamos falar sobre a segunda parte, acerca da fome, como 5º sinal da segunda vinda de Jesus. Amém? Uma boa noite a todos e todas. Amanhã, 8 horas da noite, temos live de culto. Será uma bênção. Espero por vocês. Um abraço. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Floraí. Boa noite, Simone. Glória a Deus. Vai dando boa noite aí antes de vocês saírem. Deixa eu ver aqui quem tá. Boa noite para minha esposa. Já vou lá pro ladinho dela. Boa noite, Marilza. Boa noite, Marilene. Boa noite, irmã Norma. Irmã Floraí já disse, né? Irmã Selma que tá aqui também. E aos demais irmãos e irmãs, tenham todos e todas uma boa noite. Beijo no coração.